Mas quando falamos de avivamento, quero contribuir pelo menos com 3 símbolos que identifica um crente avivado, uma igreja avivada. Pelo menos 3 símbolos, irmão Marconi, bíblico, que identifica um crente avivado. O primeiro símbolo chama-se óleo. Isso aqui era palavra para culto de ensino. Óleo, azeite. Por quê? Porque no capítulo 1, escritor aos Hebreus, vai dizer: Deus te ungiu com o óleo da alegria. Aqui está a primeira característica, o primeiro símbolo que identifica um crente avivado, uma igreja avivada, é a unção do óleo da alegria. Porque o coração alegre aformoseia o rosto, e o crente avivado, ele não fica no culto de cara amarrada. O crente avivado, ele não fica no culto fofocando, cochichando. O crente avivado, ele não fica no culto filosofando ou falando de coisas asneiras, mas ele, no mínimo, ele diz glória, ele diz aleluia, porque ele tem o óleo da unção, ele tem vida nele, ele respira, aleluia, o oxigênio do céu. Tem óleo da unção. Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso é característica de crente avivado. É como azeite, é como óleo que desce sobre a cabeça, aleluia, e da cabeça a barba a orla de Arão. Glória a Jesus. Arão era um crente avivado, porque tinha sobre a cabeça o óleo da unção de Deus. O segundo símbolo de um crente avivado, de uma igreja avivada, chama-se água. Mas água apaga fogo, água esfria a temperatura, mas esta água não. Essa água, ela traz substância. Essa água, ela gera em nós vitalidade. Essa água, chamada água da vida, Cristo Jesus, vai dizer lá em São João, no texto que lemos nesta noite, capítulo 4, versículo 14, palavra de Jesus para uma prostituta: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O crente avivado, ele bebe da fonte do Espírito. O crente avivado, ele desce com o cântaro na fonte. Gênesis capítulo 24, versículo 15, Rebeca desceu à fonte. É a característica de uma igreja avivada, ela desce à fonte. O crente avivado, ele bebe da água, não H2O, mas a água da vida, Cristo, e dele vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Quem já bebeu dessa água, adore Jesus, a água viva. Eu não tenho tempo, mas o terceiro símbolo que identifica o avivamento verdadeiro, que identifica um crente avivado, uma igreja avivada, uma comunidade avivada, um clã avivado, um povo avivado, chama-se fogo do Espírito. O fogo é o terceiro, e eu quero encerrar nesse, porque seria 7 símbolos, mas eu quero encerrar nesse símbolo que identifica um crente avivado. Ora, e viram línguas repartidas
como que de fogo. Atos 2, 3. E eles viram essas línguas de fogo aonde? Pousando sobre a cabeça dos crentes. Só crente tem esse símbolo. Só a igreja de Jesus tem esse símbolo, esse fogo que arde, mas não consome. Lembra que quando Moisés presenciou aquele fenômeno numa sarça, ele ficou pasmo, atônito. Isso despertou a curiosidade, porque o avivamento verdadeiro, ele atrai atenção. O avivamento verdadeiro, ele desperta a curiosidade. Alguém diz: eu vou lá naquela igreja, porque lá tem fogo, lá tem avivamento, eu vou lá. Então lá vai Moisés para ver de perto a sarça que ardia, mas não se consumia. E olha, irmão, que lá na Palestina, lá no Oriente Médio, lá onde está em guerra, é muito comum no vale lá da Palestina, no deserto da Palestina, é muito comum uma sarça arder, uma sarça se auto-incendiar, porque ela contém uma ceifa, ela contém um líquido inflamável, e na intensidade do calor do deserto, aquela sarça se auto-incendeia, ela pega fogo. O que não é comum é a sarça não se consumir. O que não é normal é a sarça queimar e não ser consumida. Isso chamou a atenção de Moisés. Eu vou lá ver melhor. A palavra sarça, etimologicamente falando, quer dizer moita de espinho. E a moita de espinho, para quem conhece aqui no Maranhão, uma tal de unha de gato, é uma moita muito fechada, impenetrável. Nenhum beija-flor às vezes tem condição de penetrar o interior de uma sarça, muito menos de uma moita de espinho. Assim era a sarça. Mas sabe quem estava no interior da sarça? Sabe quem estava no meio da sarça? Era o Deus Todo-Poderoso, porque a minha Bíblia vai dizer que do meio da sarça, do meio do fogo, bradou uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que estás é santo, a terra é santa. Lá do meio da sarça, sabe aquele crente todo empoeirado? Sabe aquela sarça toda empoeirada, cheia de toque, não me toque, não me toque, toque, cheio de coisa, de mimimi. É aquela sarça toda empoeirada do pecado, da inveja, da luxúria. Aquele crente que vem todo cheio de tanta engrenagem, de tanta impureza. Aí o Espírito Santo olha assim, a beija-flor não penetra, não, mas aí o Espírito Santo olha para essa sarça e diz: eu vou lá no recunde, eu vou lá no interior, eu vou lá no profundo da alma. Aí o Espírito Santo entra na sarça, a sarça começa a queimar a impureza, começa a queimar o pecado, começa a queimar todo o resíduo. E daí a pouco o crente está cheio, a sarça está queimando, e Deus está falando de dentro da sarça, Deus está bradando de dentro da sarça. Isso é avivamento verdadeiro. Glória a Jesus.